Olá, seja muito bem-vindo, você que está aí ligadinho na programação da TV Câmara Fortaleza. Começa agora o programa É Direito, onde nesta semana a gente traz em pauta o Dia Nacional da Advocacia Pública, celebrado no dia 7 de março. Esse atendimento tão importante que é ofertado à população de forma gratuita é um atendimento que também é realizado aqui pela Câmara Municipal de Fortaleza através do Escritório de Direitos Humanos Dom Aloysio Loscheider. E por isso a gente traz em pauta esse assunto para vocês e recebe conosco o coordenador do escritório aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, Escritório de Direitos Humanos, o Marcos Giovanni. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui presente no É Direito. Bom, nós que agradecemos, né? É uma honra estar nesse programa, que é um programa que eu assistia, né? Antes mesmo de pertencer aos quadros da Câmara. Que bom, e hoje a gente poder tratar dessa questão, né? Dessa data, essa data que traz alusão a esse serviço ofertado que é a advocacia pública. Quem não sabe o que é, o que a gente pode explicar sobre o que é a advocacia pública, Marcos? Bom, geralmente quando a gente pensa na figura do advogado, a gente imagina aquele advogado privado, né? Aquele advogado que tem um escritório e os clientes vão procurá-lo. Mas o poder público, como é uma dimensão extremamente extensa e complexa, ela precisa também, muitas vezes, participar de algumas demandas judiciais, de alguns litígios, né? E a advocacia pública, ela existe exatamente para isso, né, para auxiliar o poder público em alguns litígios, né? Como, por exemplo, muita gente acha que o Ministério Público ele não exerce um trabalho de advocacia pública, mas exerce. Né? E isso vai depender da esfera em que se quadra o serviço, né? Exatamente. Inclusive, Marcos, essa data, ela vem comemorar-se, instituída através da lei de número 12.636, de maio do ano de 2012. Porém, a advocacia pública é coisa de séculos, antigo, né? De muito tempo. É muito anterior até mesmo à República, né? Sim. Porque o próprio Brasil Império ele tinha um corpo de advogados públicos, né? Que advogavam a favor do erário público. E aí veio a proclamação da República e essa advocacia ela se tornou um pouco mais institucionalizada. E a Constituição de 88 ela foi um marco histórico em regulamentar, né, não é nem regulamentar, em elencar a questão da advocacia pública. A advocacia pública, como eu pontuei e você também vai explicar, ela vai de acordo com cada segmento. Não quer dizer que ela seja ofertada apenas àquele cidadão, por exemplo, que não tem a condição do amparo financeiro para que possa pagar um advogado de forma particular, né? Quando a gente fala isso, tratando-se de pessoa física, a gente lembra muito da Defensoria Pública, né? Que tem essa representatividade. O defensor é um advogado público, mas tudo depende muito da esfera. Então, de que maneira a advocacia pública ela pode ser aplicada quando se trata a nível federal, estadual e municipal? Bom, no município nós temos a Procuradoria do Município, né? Sim. Que é quem representa judicialmente o município, né? Em algumas demandas. E nós temos aqui na Câmara também dois escritórios. Dois né? escritórios, na verdade. Nós temos a Procuradoria da Mulher, Sim. né? Que é um escritório que está realizando um valoroso trabalho, né? Nós temos o EDAL, que nós temos 7 anos de atuação, né? E o EDAL ele trabalha em várias dimensões, né? Mas o EDAL ele trabalha mais vinculado à questão dos direitos humanos. Dos direitos humanos. Da defesa e da promoção de direitos humanos. A gente trabalha assessorando algumas comunidades na questão da regularização fundiária. A gente trabalha defendendo algumas populações historicamente vulneráveis, como negras e negros, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, idosos, enfim, todas essas populações a gente atua no sentido de assessorar juridicamente. Dividida em esferas, de que maneira é exercido esse papel do advogado público, né? E qual a principal função dele? Bom, na esfera municipal, como eu falei anteriormente, nós temos a Procuradoria Jurídica e temos também alguns escritórios, né, do qual eu pinço agora o EDAL e a Procuradoria da Mulher.
no nível estadual, nós temos a Procuradoria-Geral do Estado, né, que representa o Estado em litígios, e temos a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual, que também serve que também exemplo, estão né? inseridos nesse conceito amplo de advocacia pública. E a nível federal, nós temos as Procuradorias Federais, o Ministério Público da União. Né, que tem a Procuradoria da República e a Procuradoria do Trabalho. Nós temos a própria Defensoria Pública da União, nós temos as Procuradorias Federais. Todas essas instituições, elas exercem a advocacia pública. Quando a gente fala de exercer essa função, né, tratando-se dessa função essencial dentro da justiça, de que maneira a gente vê a importância do advogado público? Nossa, primeiro, né, eu vou pensar agora uma instituição que é extremamente importante, não que as outras não sejam, mas é que tem mais visibilidade nesse sentido, né, que são as defensorias públicas. Sim, sim. Quando eu falo defensorias públicas no plural, eu falo da Defensoria Pública Estadual e da Defensoria Pública Municipal. Porque, assim, o advogado, né, pelo próprio Código de Ética da OAB, né, a própria Constituição, o advogado ele é fundamental na administração da justiça. Logo, mas nem todas as pessoas têm condições, têm recursos para constituir um advogado. E a Defensoria Pública, as defensorias públicas, elas entram exatamente em garantir o acesso à justiça, né? O acesso à justiça é também um direito humano. Sim. Então, a advocacia pública ela serve também como uma instituição promotora de direitos humanos. Isso na esfera das defensorias. Aí nós temos as procuradorias, né, na qual eu incluo as procuradorias do município, que representam o município, né, em alguns litígios e algumas demandas, tanto administrativas quanto judiciais. Sim. Né? E nós temos a Procuradoria do Estado, que representa o Estado, né, o Estado com E maiúsculo, o Estado quanto ente federativo do país, né? Enquanto ente federativo da federação, desculpa que me faltou a palavra. Né? E além da Procuradoria do Estado, nós temos também o Ministério Público Estadual. Né? Essa defesa, da forma de como você explica, é para que as pessoas também entendam que eu, como pessoa física, ou eu, como um ente representativo, preciso também de alguém que me defenda. Qualquer pessoa. Seja eu, né? Estado, município ou União. A União ou até uma empresa também. Por isso que a empresa tem Sim. um corpo de advogados privados. Mas no caso de uma empresa, ela não tem direito, né, à defensoria pública. Porque a defensoria pública ela é uma instituição vinculada à questão da hipossuficiência. Sim, sim. Né? Não, eu falo isso quanto dinheiro. à questão do serviço público, né? E no nível estadual nós temos o Ministério Público, como eu falei anteriormente, e as procuradorias, né? A Procuradoria do Estado. Né? O Ministério Público ele não tem vínculo de subordinação ao Estado, no caso. Né? Ele é um órgão independente e que serve como protetor dos interesses sociais. Por exemplo, vamos supor que tenha algum problema relacionado ao fornecimento de energia, só uma hipótese. Né? O Ministério Público ele pode atuar no sentido de representar os interesses da coletividade, da sociedade, sim, no sentido de restabelecer aquele serviço, através do Ministério Público do Consumidor, né, e outros. Né? Na questão de direitos humanos também, de acesso à saúde, todas essas questões o Ministério Público ele pode atuar, assim como a Defensoria Pública também. Bem pontuado, porque a advocacia ela tem os seus diversos segmentos de atuação, né? Tem Marcos, muito. quando a gente fala dessa data, né, mesmo que de 2012 oficialmente marcada pela a instituição dessa lei, mas por que uma data dessa é importante até para que as pessoas entendam, né, e conheçam além do papel da advocacia pública, não só apenas dentro da defensoria, mas de todos esses âmbitos e instituições públicas que atendem órgãos municipais, estaduais e federais? Bom, essa data é importante no sentido de dar visibilidade a todos os espectros vinculados à questão da advocacia pública. Né? Porque, como eu falei no comecinho da nossa conversa, né?
Quando a gente fala em advocacia pública, a gente imagina logo a Defensoria Pública, Sim. mas essa é só uma das faces da advocacia pública, né? E nós temos outras faces que às vezes são invisibilizadas, né? Como, por exemplo, as próprias procuradorias, né? Municipais, estaduais e federais. Elas são fundamentais no sentido de proteger o erário público, no sentido de proteger o patrimônio público e o interesse público. Sim. Né? E a gente sabe que o interesse público ele deve se sobressair em relação aos interesses privados. E muitas vezes essas esferas elas entram em choque, né? O que é público e o que é privado. Então, a advocacia pública ela serve para defender o Estado, mas, sobretudo, para defender os interesses coletivos, os interesses da sociedade. O que aquele profissional, né, que exerce essa função na área, ele realmente precisa entender, saber e compreender para fazer uma boa atuação, Marcos? A primeira coisa, ele precisa compreender que não se devem misturar as esferas, né? Sim. Ele precisa ter um senso de ética pública, de compromisso com o erário público, de compromisso com o interesse público, né? Em todas as esferas, né? Por exemplo, um procurador ele tem que ter essa missão introjetada na sua subjetividade, né? De proteção ao interesse do ente que ele está representando. Sim. Seja ele municipal, estadual ou federal, né? E no nosso caso, né, como escritório, né, como a gente atua na defesa de direitos humanos, a gente tem que fazer essa defesa, né, das pessoas que têm os direitos humanos violados, ou algumas instituições que eu falo comunidades, né, no sentido de que o interesse sobre os direitos humanos eles devem ser intransigentes. A defesa dos direitos humanos deve ser uma defesa intransigente, né? E no sentido também ainda de promover, né? Exemplo, quando eu vou para uma comunidade, que é uma das atuações do escritório, né? Quando eu vou a uma comunidade dar uma palestra no sentido de levar o direito até essa comunidade, eu atinjo indiretamente às vezes milhares de pessoas, porque às vezes a pessoa ela não tem consciência de que tem alguns direitos, né? E o fato de um advogado, né, chegar a orientar, já é algo que muda. E quando eu obtenho o conhecimento, eu repasso, eu multiplico, exatamente. Né? E a gente até estimula essas pessoas que procurem algumas instituições que trabalham com a advocacia pública, que no caso é a Defensoria Pública. Sim. Né, que é um parceiro assim, de primeira hora do escritório. E além de todo esse conhecimento e dessa sensibilidade, o profissional da área, para se tornar, né, um advogado público, né, através da formação, de que maneira, para que a gente possa explicar para quem esteja nos assistindo? Através de concurso público, né? Geralmente é através de concurso público. No meu caso, eu fiz uma seleção pública. Sim. E fui selecionado para atuar no escritório, né? Geralmente é através de concurso público, tanto para as procuradorias municipais, quanto para as procuradorias estaduais e para as procuradorias federais, né? Mas quando eu falo em carreira acadêmica, existem as áreas específicas para essa informação? Nós temos, bem sim. diversa, Marcos? Temos sim. Eu acho que o acadêmico de direito ele tem que gostar muito de direito constitucional, né? Que engloba muitas outras áreas do saber. Né? E da realidade pública. E da realidade muitos, também. Né? E de direito administrativo, né? Isso no nível mais específico das procuradorias. Mas no nível do escritório de direitos humanos, que é de onde eu atuo, eu acho que, além de direito constitucional, o acadêmico deve gostar muito de direitos humanos. Eu, além de advogado, sou professor de direitos humanos. Então, eu já tenho toda uma vivência teórica e prática, né? Desde a época da faculdade que eu atuo nessa área, através de projetos de extensão, e depois que eu me formei, eu atuei em algumas instituições, nacionais e internacionais. Pronto, era isso que eu ia te perguntar. Eu acho que acaba que já na vida acadêmica, vocês exercendo essa função do advogado público, porque quando se tem a oportunidade de se envolver ou de estudar projetos, né, pesquisas,
vocês e esse próprio trabalho em campo que você está falando, isso já traz uma boa experiência para você. Já. Marcos, você percebeu isso quando? Esse tino pelo o atender aquela pessoa que realmente não tem esse poder aquisitivo de arcar de uma forma privada, mas que sim precisa, porque a gente tem uma representatividade, como sempre pontuada e dita agora por você. A questão de moradia é um direito de todos e é um dos trabalhos principais feitos aqui pelo EDAL de grande força, né? Assim. Bom, no meu caso particular, eu sempre busquei sentido muito em tudo que eu faço, né? Sim. Não é um sentido somente de retorno financeiro, né? Mas um sentido de vida mesmo. Isso não tem nada a ver com sacerdócio ou com... Não. Isso tem a ver com um sentido meu mesmo, né? Pessoal. E na época da faculdade eu sempre me vinculei muito a movimentos populares, né? E a movimento de lutas pelos direitos humanos, porque a atuação nesses movimentos era o que dava sentido à minha vida acadêmica e à minha vida. E uma visão ampla, né? Uma visão ampla. Nossa, na época da faculdade eu fiz parte do NAJUC, né? Que eu sou egresso da Universidade Federal do Ceará. Eu fiz parte do NAJUC, que é um núcleo de assessoria jurídica comunitária, e do CAJU também. Eu fui um dos advogados que criou o CAJU, né? Que é o Centro de Assessoria Jurídica Popular Universitário. E a partir dessa minha vivência na universidade, eu resolvi seguir essa carreira, né? Tanto como professor, porque eu atuo, né, na área de direitos humanos, com foco em relações étnico-raciais, racismos, né? E tanto na minha atuação profissional mesmo, né, como advogado. E com o passar dos anos, cada vez mais a gente vê a necessidade, né, dessa representatividade. Eu acho que muitos são os exemplos que todo mundo tem no dia a dia, às vezes dentro de uma área, por exemplo, do direito do consumidor, dos direitos essenciais como moradia, alimentação, saúde, a necessidade de tanto você como pessoa, como população ou instituição, saber dos seus direitos e buscar isso, principalmente quando é essencial, como quem representa essa advocacia, faz esse papel, esse serviço, a oferta desse serviço de forma pública, né, Marcos? Eu estava até conversando com um colega, né, sobre exatamente esse aumento, entre aspas, né, da demanda da sociedade por advogados públicos, né, principalmente na defensoria pública. A gente hoje tem um número de profissionais essenciais que cubram essa necessidade? Não, infelizmente não. Ainda a nossa realidade está longe? Está bem longe, está muito longe. Tanto no nível estadual, quanto municipal, quanto federal também, né? Onde é que a gente consegue perceber essa maior carência? Você que é um estudioso da área, inclusive. Na ponta, né? Principalmente, assim, eu acho que uma das coisas que a gente tem muito no direito, que é um defeito dos cursos jurídicos, eu falo isso nem tanto como advogado, mas como pesquisador, né? Como acadêmico, né? Como professor. Eu acho que o bom advogado público é aquele advogado que está próximo da população. A gente tem que estar próximo de uma comunidade, né, de uma favela, para saber exatamente quais são as demandas dela. E nesse sentido, o EDAL, o escritório que eu... Ser a voz desse, né? A gente está sempre prestando assessoria para algumas comunidades, porque muitas vezes a gente se encastela, né, em salas com ar-condicionado e não sabe o que está acontecendo à nossa volta, né? E um advogado público ele tem essa obrigação, porque a repercussão do trabalho de um advogado público ela é enorme, né? Um advogado, por exemplo, um advogado da União, quando ele recupera alguns valores que foram desviados por conta de corrupção, etc., ele está favorecendo milhares e às vezes milhões de pessoas. Exato. Porque esses valores que foram desviados, eles podem ser usados em obras, né, em melhorias para a qualidade de vida das pessoas, né? Um advogado, no caso, no defensor público, quando ele atua em causas coletivas, ou o próprio Ministério Público mesmo, ele atinge milhares de pessoas, no sentido de garantir a saúde, garantir a água, né? A garantia desses direitos. A garantia desses direitos sociais básicos. Da mesma forma, nós, né, que trabalhamos na esfera municipal, quando o EDAL atua assessorando uma comunidade, o nosso alcance ele é de milhares de pessoas, né? E às vezes ele é invisibilizado pela própria dinâmica
Mas que né? precisa cada vez mais desse reconhecimento, né, Marcos? Precisamos, a gente precisa. Porque, assim, trabalhar com a população que não tem acesso a direitos é algo, além de difícil, é algo que não tem tanta visibilidade assim. E mais complicado ainda quando a própria população não sabe desses direitos, Não né? sabe. Além de não ter o acesso, não ter um conhecimento. E aí é que entra uma outra vertente da advocacia pública, que é a educação para direitos. Pronto. Né? Nós temos agora a educação para direitos humanos, que é uma área muito importante, mas deve haver educação para direito do consumidor, educação para direito de família, né? Até para as pessoas saberem, no caso de uma necessidade, que essas pessoas, a quem elas devem recorrer. E quando a gente fala disso, a gente não fala só apenas o que deve ser essencial e já implantado, que é essa educação já nas escolas, mas no contexto geral, né? Porque precisa atingir aquelas pessoas que já estão fora dessa realidade educativa, né? Já formadas, ou muitos daqueles que não frequentaram a escola, né? Por falta de direito. E o interessante disso, né, que eu acho que essa questão da educação para direitos, talvez ela deva se iniciar na escola. Eu acho que ela tem que se iniciar na escola, né? Essa semana mesmo o escritório recebeu um convite do IFCE para que a gente participe de uma palestra, né, de uma aula sobre direito da criança e do adolescente, né? Até para que aqueles adolescentes, porque o público do IFCE é basicamente adolescente, Sim, né? sim. Para que aqueles adolescentes eles saibam quais são os direitos e quais são as obrigações que eles têm. Direitos muitas vezes e a deveres, maioria não né? sabe, né? É verdade. Marcos, peço você com licença, e com licença você também que está nos acompanhando. A gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente continua esse bate-papo. Hoje em alusão à data do dia 7 de março, onde se celebra o Dia Nacional da Advocacia Pública. A gente volta já já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa fortaleza. Estamos de volta, o programa É Direito desta semana traz em pauta uma referência à data celebrada aqui no país do dia 7 de março, que é o Dia Nacional da Advocacia Pública. E participa conosco do nosso programa o coordenador do Escritório de Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, o Marcos Giovanni. E a gente falou, Marcos, nesse primeiro momento do papel, o que é a advocacia pública, de que maneira a gente consegue perceber e ver os trabalhos atuantes dentro dessa área, dentro desse segmento, mas a gente também não pode deixar de falar de forma nenhuma dessa oferta aqui dentro da própria Câmara Municipal, feita através do EDAL, que é o Escritório de Direitos Humanos Dom Aloysio Lorscheider, né? Como você bem disse, o escritório já tem 7 anos de atuação, né? E para quem ainda não conhece, o principal papel da gente é poder atender essa demanda da população que precisa desse apoio, não é isso, Marcos? Bom, o EDAL, ele trabalha basicamente com demandas coletivas, né? Porque nós somos a gente exerce a gente tem uma vertente dentro da advocacia pública que é a assessoria jurídica popular. Sim. Né? A gente trabalha em consonância com a comunidade, né? Com as comunidades que a gente atende. Né? Enfim, basicamente a nossa atuação ela se dá na questão do direito à moradia, do acesso ao direito à moradia. Né? E aí a gente atua com alguns parceiros
Ministério Público, o próprio Poder Judiciário também e a Defensoria Pública, né? Isso é uma das atuações do escritório. Uma outra atuação que a gente tem são em causas individuais, mas com repercussão coletiva. Sim. Como, por exemplo, um caso de racismo, né? Esse caso, ele é um caso que atinge a uma pessoa individualmente, mas ele tem repercussões coletivas, porque o racismo é algo que tem repercussão coletiva, é algo que atrapalha a dinâmica da sociedade, atrapalha a vida em sociedade, né? No caso também de um direito, de uma violação de direito de uma pessoa idosa, ou de uma pessoa com deficiência, ou então da população LGBTQIAP+, entendeu? Então, todas essas populações vulneráveis que têm uma vulnerabilidade de direitos, né? A vida vulnerável, que não tem todos os direitos assegurados, a gente atua no sentido de garantir, de promover esses direitos e, às vezes, de defender essas pessoas quando têm esses direitos violados e de acompanhar também a responsabilização dos agressores, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas também. Entendi. Marcos, um exemplo, deixa eu te falar. O escritório ele pode atuar sobre uma situação como uma queda de energia constante, que afeta muitas pessoas, né? A gente vem vivenciando um pouco dessa realidade com a empresa que é fornecedora de energia. Então, nessa situação, o escritório ele pode atuar também? Podemos. A gente pode atuar diretamente com a Promotoria de Direito do Consumidor, né? Que é a entidade responsável. Porque o escritório, a gente não atua diretamente com demanda judicial, a gente não postula judicialmente. Exato. Porque a nossa metodologia é uma metodologia de fazer uma articulação com quem tem um papel legal, papel constitucional de atuar. De cumprir, né? De cumprir. Até no sentido também de fortalecer essas instituições, de fortalecer o Ministério Público, a Defensoria Pública e outras procuradorias. Né? Então, a pessoa tendo essa necessidade, como, por ela exemplo, pode nos essa procurar. necessidade agora, né, esse exemplo que eu dei agora, procure o escritório. Que aí a gente faz a articulação, a gente faz a articulação, se for o caso, né? Se for o caso com o Ministério Público, né? Ou se for o caso com a própria Defensoria Pública. Sim. Marcos, hoje, a realidade, essa questão da coletividade voltada para a moradia, ela é bem atuante dentro do escritório, né? Mas que outros segmentos a gente também pode dar exemplo que o próprio escritório já participou, né? E tendo seu papel importante no reconhecimento, ou seja, na área da educação, saúde, o que a gente pode dar? Bom, assim, nós temos algumas atuações, né? Na frente de luta pela moradia popular, né? No caso da questão da moradia. Nós estamos com uma interseção grande junto ao movimento negro, né? Que é a porta de entrada de violações, né? No sentido étnico-racial, de violações de direito da população negra. Nós temos agora uma interseção também com o Centro de Referência Janaína Adulta, através da Coordenadoria da Diversidade Sexual, né? Tanto a nível de município quanto a nível de estado, né? Nós temos uma interseção também junto à Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial a nível municipal e a nível estadual. Nós temos uma articulação com todas essas coordenadorias do Poder Executivo para que a gente possa atuar também, né? A gente possa mediar no caso de agressão aos direitos fundamentais dessa população. E como você bem exemplificou, o convite de participar de diversos eventos, né? Sim. Ou de ações que são promovidas através de órgãos, instituições, até em outros estados. Então, assim, tem se expandido esse convite, o conhecimento dessas entidades, instituições, sejam públicas ou privadas, com interesse de levar essa ação, esse serviço ofertado através do EDAL? Sim, tem. A gente, há 3 meses atrás, a gente participou da capacitação, né, da formação dos novos defensores públicos que foram admitidos agora no último concurso, né? Nós do escritório, nós participamos como palestrantes, né? E agora nós temos uma série de vínculos, né? Tanto com a universidade quanto com a sociedade civil. Bacana. Né?
Porque eu posso falar isso de forma com mais propriedade, porque eu sou da universidade, né? Eu sou um acadêmico, então a gente tem algumas inserções, como com alguns laboratórios, o próprio Laboratório de Estudo da Violência, né? Que ele vai promover agora um seminário do qual nós vamos participar, né, como debatedor. Nós temos um laboratório que nós fazemos, que eu faço parte pessoalmente, mas o EDAL tem uma boa relação, é o núcleo é o Vieses, né, que é o núcleo de estudo de violência e subjetividade, vinculados à Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Nós temos uma série de atuações que são... E essa relação próxima ou mesmo distante, através de estudos ou necessidade de soluções, né, faz com que o escritório cada vez mais ele tenha essa visibilidade. Sim, isso São é muito 7 importante. anos, você vai fazer 1 ano de escritório, né, em Marcos? julho agora. Eu participei do último processo seletivo, ainda bem que eu fui aprovado, né? Tá feliz? É uma alegria, né? Porque eu fiz isso a minha vida inteira, né? Depois de um período trabalhando num organismo internacional, né? Eu participei de um programa da ONU, ONU/CNJ, né? Trabalhando com direitos humanos, fora do Ceará, em Rondônia, enfim. Aí eu voltei para cá e fiz a seleção e agora estou aqui no EDAL e estou simplesmente adorando o trabalho, né? O ambiente de trabalho também é um ambiente muito bom, né? Um ambiente da Câmara de Vereadores, mesmo tendo espaço de disputas, de políticas, né? Mas é um ambiente, pelo menos um ambiente que eu tenho acesso, né? Um ambiente muito tranquilo, muito bom. A gente tem uma novidade do escritório que conta com mais um advogado, Sim, né? Nós temos o Dr. Valber Nogueira, que a gente precisa trazer e convidá-lo para também poder participar aqui em outra oportunidade, tá, Dr. Valber? Fica aí o convite já feito. A gente sabe que hoje ele era para estar aqui, na verdade, mas né, na verdade... Marcos? Mas por uma demanda e um atendimento não está. Mas vocês terão sim a oportunidade ainda de uma outra pauta em outro momento, a gente contar com a participação dele aqui no É Direito. Marcos, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu agradeço a sua participação, mas eu queria que você, né, reforçasse, convidasse a população explicando quem precisar dessa demanda do escritório, de que maneira pode buscar o horário de funcionamento, segunda a sexta, e por fim, por que esse papel da advocacia pública é tão importante? Bom, o EDAL, nós atendemos presencialmente de segunda a sexta, das 8 às 17, né? Aqui na Câmara, na rua Avenida Thompson Bucão, 830, perdão. Isso. 830, no Luciano Cavalcante. E através do Zap, no 98605-8185, né? A gente atende a demanda de qualquer horário. Informações, com informações, né? com marcação de atendimento. Bacana. Porque às vezes o atendimento é tão complexo que a gente tem que fazer um atendimento presencial, não dá para ser pelo WhatsApp. Né? O WhatsApp ele vai mais aquele primeiro contato, já é mais o primeiro né, contato. E assim, a advocacia pública ela é fundamental, sobretudo para a garantia de direitos humanos, né? Principalmente do acesso à justiça, para a garantia da transparência pública, né? No sentido de contas públicas, etc. E principalmente para a garantia da democracia, né? Porque o advogado ele é fundamental na administração da justiça, né? E como a gente sabe, sem justiça não há democracia. Não há democracia, é verdade. Marcos, mais uma vez, muito obrigada por sua participação, pelos seus esclarecimentos, pelo seu trabalho aqui no escritório, que a gente sabe que foi dado continuidade, né? Dentro desse 1 ano você já vivenciou muito, trouxe também muitas experiências, então eu acho que foi uma soma. A casa e a população ganham com a sua participação, com a sua presença, assim como a do Dr. Valber, que também chega agora. Né, e que a gente possa ter um crescimento e a expansão desse serviço público ofertado à população e todos aqueles que seja de forma coletiva, principalmente precisam. Tá bem. Eu agradeço muito o convite, né? E fico muito feliz por estar aqui nesse programa, né? É um programa que eu assistia, como eu falei anteriormente, antes mesmo de fazer parte dos quadros da Câmara.
Obrigada, Marcos. Obrigada a você, a todos que fazem esse trabalho. Obrigada a você que acompanhou, né, o nosso programa de hoje. A gente vai ficando por aqui, sempre procurando tratar, debater e trazer informações que possam se somar e levar para você, né, o que é direito. Porque se é direito, você deve cobrar, como também se é dever, você deve fazer. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.